E eu quero falar um pouquinho sobre também candidaturas, porque a candidatura de pessoas negras aumentou nas eleições de 2024. Só que por conta da aprovação da PEC da anistia, o volume de recursos para essas candidaturas deve diminuir. Antes da aprovação da PEC, o volume de recursos tinha que ser proporcional ao de candidatos. Depois da promulgação, o valor poderá ser limitado a 30%. Vamos dar uma olhada aqui nos dados que nós preparamos para vocês entenderem, então, como estão essas candidaturas. 47,75% das pessoas lá em 2016 se declararam negros. Em 2020, esse número chegava a 50,02%, que se autodeclaravam negras. E agora, em 2024, a gente tem um número de 52,73% dos candidatos negros. Então, percebam como esse número foi aumentando ao longo dos anos e de que maneira que essa representatividade ela vai também se consolidando aqui no país, que tem a maioria da sua população negra. Então não faria sentido também você não ter um número de candidaturas que se equalizasse a essa característica da nossa população. Mas eu quero saber de vocês aí, de que maneira que vocês entendem que essa PEC da anistia pode tirar esse poderio que aparece no número de candidaturas dos investimentos dados para esses candidatos. Fábio Piperno. Ô Evandro, aqui no Brasil, o cinismo, ele virou praticamente uma representação nacional, né? Em todos os setores, ele, né, cresce a taxas chinesas. Aí, né? Então, veja, hoje mesmo, eu vi uma reportagem, acho que foi no Jornal Globo, em que cerca de 40 mil candidatos eles mudaram de raça de uma eleição para outra. Mas isso, a gente ri para não chorar, porque isso é uma coisa execrável. Então é óbvio que essa galera toda fez essa mudança, né? Claro. Em busca de algum tipo de vantagem, mais orçamentos dos partidos e tal, mais repasse por parte dos partidos. Mas, veja, nem isso no Brasil dá para a gente levar a sério. Então você tem esse gráfico, né? Enfim, a audiência não está vendo, mas... Eu vou até trazer aqui para vocês, porque aqui a gente tem a limitação por candidaturas mesmo. Se a gente olhar para candidatos considerados amarelos, são 1.757. Brancos, 207.927. Indígenas, 2.483. E aí você vai falar, mas por que negros então representam mais de 50% se eles são 57.877? É que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, entram na candidatura de pretos as pessoas pardas e pretas. Então, se a gente somar esses dois números aqui, a gente tem mais de 50%, ficando num limite parecido com os candidatos brancos. E aqueles não informados, 3.146. Pode continuar, Piper. Então, mas aí que está o negócio, né? Dessa turma aí que agora se autoclassifica aí de pardos e negros, tem um monte que acabou, então, mudando de raça. Isso é algo condenável. Quer dizer, eu já disse aqui, e inclusive os colegas discordam, eu defendo as cotas. Agora, o problema é exatamente essa distorção. Isso faz mal para todo o processo. E eu, honestamente, se fosse um eleitor, eu não votaria jamais em um candidato que não tem a coragem nem de assumir a sua raça. Ou seja, ele muda conforme o valor dos repasses que ele vai ter pelo partido. Você concorda, Gani? Eu vou concordar com a parte em relação à mudança de critérios para obter vantagens. E aí eu acho que está muito ligado à questão das cotas. Por isso que eu sou contra as cotas. E aqui eu não nego, Evandro, toda a injustiça que os negros tiveram no passado com a escravidão. Isso prejudicou muito e, de certa forma, ainda tem efeitos até hoje. Agora, a sociedade ela deve seguir em frente, quer dizer, igualdade perante a lei, e adotar políticas públicas que minimizem essas distorções, esses atritos. Por exemplo, algo que eu sempre defendo aqui no programa, uma educação básica de qualidade. É uma forma de ascensão, e não só de negros, que eu estou falando também de pessoas brancas, pobres, né? E que vão ter mais oportunidades. Eu sou contra a política de cotas, eu vejo que tudo que foge de algo que é fundamental numa democracia, que é a igualdade perante a lei, acaba gerando essas distorções. Agora, uma vez que
os partidos compactuaram com essa regra, regra da qual eu não compactuo, mas eles compactuaram com esta regra, agora eles têm que pagar, porque eles colocaram essa regra em prática e agora querem anistia para a própria regra que eles criaram. Isso não está certo. Então, que paguem as multas e agora, se quiserem acabar com as cotas, com recursos para determinados grupos, que aprovem aí uma nova PEC, mas tem que pagar. Como é que você avalia, hein, Zé Maria? Pois é, olha, os presidentes dos partidos, eles têm um poder absoluto sobre esse dinheiro, e não é pouco dinheiro não, são 6 bilhões, quase 7 bilhões de reais. Se somar o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário todo ano cai na conta dos partidos. E o fundo eleitoral quando há eleições. Nesse caso, as eleições municipais. E o presidente que distribui, né? E geralmente ele se distribui. Então, quando você é presidente de um partido e manda tanto e você é candidato, toda a grana vai para você. Quem parte e reparte fica com a maior parte. Essa é a lógica, né? Então, eu acho, inclusive, que deveria proibir isso e dizer, olha, o recurso é distribuído em igualdade de condições entre todos os candidatos. Ah, mas são muitos candidatos. Reduza o número de candidatos, aposte nos viáveis. E aí os partidos apresentariam os candidatos viáveis e distribuiriam o dinheiro. Esse debate eu acompanhei muito ali na mulher e no negro, dizendo o seguinte, não basta ser candidato, porque os partidos diziam a subrepresentação da mulher no Congresso Nacional é vergonhosa, né? O número de mulheres no Congresso Nacional é muito inferior ao número de mulheres nas urnas, né, como eleitores. 50 e poucos %, a maioria é mulher, a maioria é feminina. E aí elas diziam, não basta ser candidata, é preciso ter a atenção do partido. Daí surgiu a ideia de financiar, obrigar a financiar. Mas o negro também. Aí obrigaram para incentivar candidaturas viáveis, que recebessem dinheiro. E o que os partidos fizeram? Laranjas. Laranjas. Isso, até o ministro Gilmar Mendes falou, vai ser o maior laranjal da história. E foi um laranjal da história. Porque diziam que mandavam dinheiro para candidatas, né, mulheres, e o dinheiro voltava para o partido. Só iam os recibos. Então, essa a dificuldade. Eu acho que isso se acertaria o seguinte, são tantos candidatos e o dinheiro distribui de forma igual. Não é a eleição que diz que todos têm que ter a mesma arma, as mesmas condições, tá as mesmas condições em dinheiro também. Arremate, Segré. Fico pensando se os partidos socialistas distribuem igualdade para todo mundo, né? O Partido Progressista, PT, PSOL, PCdoB, em que todos são iguais. Socialismo puro, aquele que tem que dar para aquele que não tem. Será que eles distribuem o dinheiro em função da quantidade de candidatos? Eu duvido. Não, agora, não. Então, é socialismo para o outro. Para mim é capitalismo, né? Eu vou falar que sou socialista, só que de mentirinha. Mas, Evandro, eu fiquei vendo aí, se autopercebiam negros. Peraí, como se autopercebiam negros? Aí tem outra, amarelos. Amarelos estamos nos referindo a pessoas com descendência oriental, porque ninguém se pinta. Então, e aí pergunto, se o dia de amanhã eu for candidato a alguma coisa, vou ter cota também? Cota de estrangeiro? A cota é uma barbaridade, serve para fazer maracutaia, não serve para mais nada do que isso. Mas eu fico só com essa provocação para a nossa audiência. Aqueles partidos que defendem o socialismo na distribuição de dinheiro do próprio recurso para as campanhas, não são socialistas, não. Não se deixem enganar.